tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Muito obrigada a todos os chuchus que nos assistem pela tela da TV Educação. Você que não é de São Luís do Maranhão, aqui em São Luís nós temos o canal 10.2. Você que mora no interior do estado, sintonize o seu canal aí, TV Educação. As nossas aulas também estão disponíveis na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, a melhor plataforma de educação do Brasil. Você pode rever as nossas aulas, estudar para concurso público e também se preparar para o Enem ou vestibulares tradicionais. Eu sou a professora Cacau Sotero e hoje nós vamos trabalhar com poesia e prosa de 45, as produções dessa época. Nossa aula hoje é de literatura, tá bom? A prosa e a poesia. Eu falei poesia e prosa e poesia, tanto faz. Vamos falar da prosa, vamos falar da poesia e mostrar uns exemplos das produções dessa época. Quando nós falamos de 1945, nós vamos nos reportar ao modernismo, que é uma das correntes literárias, ou um dos movimentos literários, ou um dos estilos literários mais importantes da nossa história da literatura. Eu não posso dizer que ele é o mais importante, porque todos têm a sua relevância. Nós começamos lá na Idade Média, com o trovadorismo. O Brasil não existia. A nossa literatura começa com a literatura de informação, né, pulando lá para o 1500. Depois vem o seiscentismo, que é o barroco. E aí sempre vai haver uma contraposição entre um movimento e outro. Então, começa na Idade Média o movimento literário com o trovadorismo, culto às cantigas, né, poemas cantados. Aí vem o humanismo, o homem se volta mais para si mesmo, se contrapõe a Deus, né, o teocentrismo lá da Idade Média. Aí vem depois o barroco, quando o homem se volta de novo para Deus. Ele vive aquele conflito de se entregar aos prazeres carnais e perder a sua salvação. Aí depois nós temos o arcadismo, né? Lembrando que Brasil começa com barroco, tá? Literatura de informação em barroco. Aí vem o arcadismo, que é uma volta ao classicismo, né? O neoclassicismo ou o arcadismo. Aí nós temos o romantismo, aquela coisa mais subjetivista, mais idealizada. E os realistas se contrapõem a esse movimento, trazendo mais um pouco de realidade, se aproximando da realidade e das mazelas da sociedade que são denunciadas aí, são apresentadas nas produções da época. Nós temos também o naturalismo, que é parecido, né, com o realismo. Um se volta para a ciência, outra se volta para as patologias, né, para as doenças. E aí nós também estudamos, né, nessa trajetória literária, o parnasianismo, que é o culto ao clássico, o culto ao belo, presente lá na era clássica, né, no classicismo, e também o simbolismo, como o próprio nome diz, símbolo, tá? Para entender aí esse momento literário. Aí a gente chega no momento onde há grandes eventos aí no mundo. Quebra da Bolsa de Nova York, o crash, a quebra da Bolsa de Nova York vai refletir na arte, na literatura. Eu acho que já deu para todo mundo se inteirar dessa nossa viagem literária. Então, Semana de Arte Moderna, que entra um pouco antes desse 1945, porque a Semana de Arte Moderna acontece em 1922. Então, aqui a gente tem o modernismo, como eu já disse, um dos movimentos culturais, o movimento cultural, corrente literária, escola literária, como queiram. É um dos movimentos culturais e artísticos mais importantes. Por que ele não é o mais importante? Porque todos têm a sua relevância. E aí, dentro desse momento, 1922, nós temos a Semana de Arte Moderna, que dá esse início a esse movimento literário, esse crash, essa quebra. Lembra, né? O contexto histórico é muito importante. Então, na geração de 45, que a gente já de 1922, que é o início, que é o pré-modernismo, a gente pula para 1945, onde nós temos a terceira fase modernista, que é conhecida como a geração de 45. Então, o modernismo é dividido em três
momentos, nós já estudamos esses momentos, agora nós vamos para as produções dessa época aí na terceira fase. Porque o ano de 45 assinala o seu início, que é a terceira fase, que se encerra a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que acontece no mundo incide sobre as composições literárias. Tudo que acontece no mundo reflete na arte, reflete na literatura, assim como reflete no comportamento do ser humano, como reflete na economia de um país. Tá? Hoje nós vivemos pandemia ainda. Graças a Deus as coisas estão começando a se ajustar, mas ainda há perigo. Por quê? Porque o Covid-19 é um vírus que causa mortes em pessoas que têm comorbidade. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tem comorbidade não precisa se cuidar, porque ela pode levar doenças a outras pessoas. E é um período que ficou marcado na nossa história, o ano de 2020 e 2021, nunca mais serão esquecidos. Foi um período assim que veio, um período avassalador, levou muitas pessoas, são mais de 600 mil mortos no Brasil, uma realidade que ninguém vai mudar. Tá? Então, tudo que acontece no mundo, né? Por que eu estou falando de Covid? Porque é um fato que acaba sendo também histórico. O mundo também já viveu uma outra época, na época da peste negra, que também trouxe muitas mortes, né? Levou muitas pessoas queridas aí dessas famílias. E daqui a uns anos, o Covid-19 vai estar registrado aí nos livros. Aliás, nas publicações atuais, né? Já existem, é um fato, e mais de 600 mil mortos no Brasil não é brincadeira. Não é um número ínfimo, não é. Bom, falando de prosa. A prosa é um texto de estilo natural. Esse texto que nós escrevemos, um parágrafo, chega lá no fim da linha, faz a translineação, corta a palavra, vem aqui para a margem. Se o parágrafo finalizou, vai na mesma direção do começo, aquele 2 dedinhos que você aprende lá no ensino fundamental. Então, é um estilo natural, sem sujeição à rima, sem sujeição a ritmo, é um texto com parágrafos, com estrutura métrica, com aliterações ou número de sílabas. Então, não tem isso aí. Não tem rima, não tem verso, não tem metrificação, não tem nada. Não é o estilo do poema, entendeu? É o contrário. A principal diferença entre poesia é a musicalidade, que a rima traz nos textos, né? E nos promove aí essa musicalidade. Então, quando você recita um poema, eu vou recitar um aqui, deixa eu ver se eu lembro. Um que todo mundo conhece. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. É uma rima simples, mas quando você rima, existe musicalidade. Por isso que a poesia tem, mesmo que não seja música. A música, a poesia, Cacau, é pura. Só que ela tem uma apreciação. Umas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, aí varia. Prosa poética, o que é isso? É uma característica que está presente por conta dessa dinâmica extensiva do texto, que, em geral, traz imagens invocadas. Segue um processo semelhante ao encontrado no romance ou no conto. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia, como a aliteração, a metáfora, a elipse e a sonoridade das frases. É a disposição de palavras, é a repetição de fonemas no início de cada parágrafo, tá? Então, são esses recursos aí que ela traz para nós e que caracteriza a prosa poética. Metáfora, né? Eu já falei ali, a disposição da repetição, que é a literação, a metáfora, que é uma figura de linguagem, a elipse, que é a supressão de um termo, a sonoridade das frases. Olha aqui, ó. A aplicação dos elementos, contudo, é subordinada, né, é atrelada ao alongamento do discurso narrativo. E a tendência é olhar o lírico sobre a realidade. Entre os principais exemplos está a obra Grandes Sertões Veredas, de José de Guimarães Rosa.
Então aqui eu já entro um pouquinho, já falo dessa produção da época. Olha um pedacinho aí, ó. Leiam comigo. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém não pode me impedir de rezar, pode algum? O existir da alma é a reza. Quando eu estou rezando, estou fora de sujidade, a parte de toda loucura. Ou o acordar da alma é que é. Aqui eu tenho um trecho do texto de Grandes Sertões Veredas e você observa, é um texto escrito sem rima, sem versos, é um texto com parágrafo, mas é um texto que tem presença de poesia, de imaginação, de subjetividade, tá bom? Meu pai sempre dizia que o sofrimento melhora o homem, desenvolvendo seu espírito e aprimorando a sua sensibilidade. Ele dava a entender que quanto maior fosse a dor, tanto ainda o sofrimento cumpriria sua função mais nobre. Ele parecia acreditar que a resistência de um homem era inesgotável. Tá bom? É um exemplo aqui de prosa poética. Outro aqui, ó. Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, né, que eu acabei de ler. É listado pela Academia Brasileira de Letras como um dos exemplos mais singulares da prosa poética. Lavoura Arcaica, está aqui o autor, Raduan Nassar, que também é listado pela Academia, só repetir aí para ficar mais claro. Então, eu li um trecho de Guimarães Rosa e li um trecho aqui do Raduan Nassar. Agora vamos para a poesia. Bom, na geração de 45, nós temos o João Cabral de Melo Neto e o Guimarães Rosa que se destacam, ao mesmo tempo que exploravam assuntos essencialmente humanos, como a Clarice Lispector. Então a gente tem aqui autores como, dentro da poesia, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina, e Guimarães Rosa. Você já ouviu falar de Morte e Vida Severina? É muito interessante. Coloca lá no site de busca, para você ler inteiro o poema, você vai gostar. Tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período, no entanto, de maneira mais intimista, regionalista e urbana. Quando eu falo de intimista, tem a ver com íntimo, com particular, com muito subjetivo. Regionalista tem a ver com região, né, região fora da zona urbana, tá bom? Além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Como eu falei de Morte e Vida Severina, está aqui um trechinho, acompanha comigo. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias, que é um trecho de Morte e Vida Severina que conta a história do Severino, filho de uma Maria, que era casada com o finado Zacarias, que sai da sua região, fazendo o percurso pelo rio Capibaribe até chegar à capital de Pernambuco, Recife, para ter uma vida melhor. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, vossas senhorias. Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda é pouco. Se ao mesmo mais 5 havia, como o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Aqui também o autor fala que o Severino é um nome comum, que existia muitos Severinos, filhos de muitas Marias, que também eram casadas com Zacarias, nomes comuns nessa região. Então, aqui é uma apresentação do autor, ele fala que ele não tem outro de pia, ou seja, ele não tem outro de batismo, é assim que ele se chama, é assim que ele se apresenta, tá? Bom, a poesia vai se opondo às inovações formais do modernismo, motivo pelo qual não se pode falar em uma terceira geração modernista, tá?
Os poetas negam a liberdade formal, negam as ironias, as sátiras e os arrobos descompromissados modernistas. Então, já vem aqui uma característica bem diferente dessa época. A proposta é uma poesia mais equilibrada e séria, distanciando do que eles chamariam de primarismo desabonador de Mário e Oswald de Andrade, lá no início do modernismo. Então, essa geração aqui é um pouco mais crítica. Eles têm aí a poesia como também um desagravo, uma amostra do que era o problema, no caso do Severino, um problema social vivido no Nordeste. Há, em meio à crítica, quem considere que essa geração não foi e nem se trata de modernismo, que é denominado pelos seus autores, por vezes, de pós-modernistas. Vê-se, de fato, nessa fase, um apuro e rigor formal, menos afeito ao padrão estético instaurado pelos escritores de 22. Bom, então, quando se estuda modernismo, de 1922 até 1945, aprofunda as transformações. Então, esses autores já se consideram pós-modernos, pós-modernistas. Quem são eles? Quem são eles? João Cabral de Melo Neto, que eu acabei de falar, que escreveu Morte e Vida Severina. Clarice Lispector, que vai se apresentar aqui nessa época. Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida, que foi transformado em filme, todo mundo conhece. Lígia Fagundes Telles, que já é mais atual. Mário Quintana, grande escritor, grande produtor dessa época aqui de 1945. Lembrando, eles mesmos se auto-intitulam pós-modernistas, certo? Essa produção dessa época é farta, é dramática, é ambientada no espaço do sertão. Eu falei Morte e Vida Severina no sertão de Pernambuco. Marcante ainda na produção de Ariano Suassuna, que tem aí a obra O Alto da Compadecida, que acontece lá na Paraíba. Ainda tem a produção poética de Mário Quintana, que eu já falei, muitas vezes tomado à parte dessa geração. Algumas vezes ele fica um pouco à parte. Ele tem também em comum com os autores de 45, além da cronologia, a extrapolação da linguagem no fazer literário, muitas vezes a partir de aparentes simplicidades. Então, eu já tenho aqui uma gama de autores que você pode pesquisar e estudar, porque eles também têm seus textos apresentados em provas de vestibular. Olha o Mário Quintana, o poema dele, Poeminha do Contra. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Eu passarinho é o nome de um pássaro pequeno, mas ele usa aqui a linguagem, o seu fazer literário, mostrando uma outra forma. Ele quer dizer que esses que aí estão se autodenominando, porque eu disse, né, o Mário Quintana ficava um pouco à parte dessa geração, ele quer dizer que esses aí vão passar. E ele, passarinho, quer dizer, o passo dele é menor, ele vai ficando. É uma crítica aos outros compositores dessa época. Bom, a produção de 45 é rica, é muito linda. Eu dei destaque para duas obras que vocês já ouviram falar. Grande Sertão Veredas, que também foi transformado em minissérie. Você pode buscar, isso mesmo, você pode buscar aí nos sites de busca, no YouTube, você vai achar, você vai entender. Morte e Vida Severina tem um videozinho, ele não é muito longo, é interpretado pela Elba Ramalho, tem uma outra cantora, eu esqueci o nome dela agora. Tem grandes atores que representam aí o Severino, só que ele é uma apresentação musical. Tânia Alves, lembrei, o nome da cantora que se apresenta aí em Morte e Vida Severina. Eu te convido a assistir e entender e compreender melhor essa geração de 45. Além de ler, né, as obras que nós falamos aqui. Compliquei?